Eu me pergunto há quanto tempo eu não senti esse frescor acariciando meu rosto de forma tão revigorante. Já se passaram tantas primaveras desde que tive a chance de desfrutar de alguns momentos como este. Escancarar as portas ao nascer do sol, permitindo que os raios matinais fluam sem pressa sobre meus braços. Me ocupar de todos os aspectos da propriedade da família. É realmente uma grande honra. Eu sou muito abençoado por ter recebido a tarefa de manter cada pedra angular, cada moldura, cada passagem em perfeita harmonia. Eu não me importaria de me esforçar até meus ossos se quebrarem ou a minha pele começar a se romper. Tudo isso, se for para preservá-los acima de qualquer imperfeição, é um preço ridiculamente pequeno a se pagar. Prestar meu serviço é, ao meu ver, quase um bálsamo. Uma sensação que substitui qualquer outro tipo de vaidade. O jovem mestre está descansando no mezanino do segundo andar da sua suíte e lendo um dos volumes da coleção particular do patriarca. Muitas vezes eu me surpreendo. Quando foi que você cresceu tanto? Quando foi que aquela criança pequena, que eu costumava ajudar a se vestir para os bailes, passou a ter a seriedade de um verdadeiro herdeiro em seus olhos? Eu me lembro. Eu me recordo tão claramente que quase consigo ouvir os pequenos passos ressoando pelos corredores de mármore. Você era tão pequena que o uniforme de inverno feito sob medida parecia grande demais. As mangas do casaco cobriam suas mãos, e eu tinha que dobrá-las com muito esmero, em plissados simétricos, para que não se arrastassem no chão de azulejos polidos. Haviam outras tardes em que eu te encontrava se escondendo na biblioteca, entre as cortinas de veludo bordô, esticada no tapete persa com um atlas aberto de ponta a ponta, fingindo que era um pirata em busca de um mapa para um tesouro escondido. Eu ficava ali fingindo que não estava te avistando, e você me espiava por detrás das páginas enquanto comia alguns doces que não deveria levar para lá. Nas manhãs de primavera, você insistia para que eu amarrasse as tiras das suas botas de montaria. Você nunca permitia que as empregadas te ajudassem. Dizia que eu as ajustava de uma maneira que elas nunca conseguiriam replicar. E quando o jardim estava florido, você me trazia buquês de margaridas ou hortênsias, e segurava sem muita força. As pétalas ficavam amarrotadas por seus pequenos dedos, e você me oferecia como se fossem valiosas relíquias. Me lembro que eu repreendia você com severidade fingida por arrancar as flores, mas eu sempre as guardava em água fresca nos aposentos dos empregados até que elas finalmente definhassem. Nas noites chuvosas, antes do jantar, você costumava esperar por mim ao pé da escada na ala leste. E quando eu finalmente descia, você segurava uma das mangas do meu terno com a sua outra mão fechada. Isso era para que eu não pudesse escapar antes de pegar você nos braços e compartilhar com as histórias antigas do patriarca. Tipo como ele conheceu sua mãe no festival de outono, ou como a primeira vinícola da propriedade foi fundada. Eu costumava contar cada pequena história para você, e você sempre me ouvia com tanta atenção. Apoiava seu queixo na dobra do meu paletó, seus olhos semicerrados de cansaço e fascínio infantil. E ainda havia aquele hábito curioso nas manhãs de domingo. Você me seguia até a cozinha principal, arrastando o cobertor atrás de você como se fosse uma capa, e pedia para sovar a massa do pão você mesmo. Eu, é claro, permitia, porque eu sabia que não duraria mais do que 2 minutos antes de ficar coberto de farinha e rindo sozinho, sempre com as bochechas esbranquiçadas. Então, é claro, você correria para o salão principal e costumava deixar pequenas pegadas minúsculas ao longo do caminho. Eu te seguia, passo por passo,
e costumava limpar cada marca antes que você pudesse percebê-la. Haviam tantas atividades maravilhosas que costumávamos fazer. Pequenos rituais que pareciam triviais para os outros, mas para mim eram cerimônias tão bonitas. Segurar sua mão para atravessar o átrio quando os lustres eram mais altos do que você. Amarrar sua gravata para os concertos de piano, com um laço tão perfeito que a madame sorria com simpatia. Eu trocava seu lenço antes de cada visita ilustre. Levava de volta para o quarto o pequeno herdeiro adormecido após noites muito longas, para que finalmente pudesse descansar. E agora vendo você assim, tão composto, tão em paz, com o lastro do legado do patriarca sobre seus ombros. É como se todas essas pequenas lembranças fossem fotografias guardadas em uma gaveta que só eu sei como destrancar. Muito difícil acreditar que a mesma criança que costumava correr pelos corredores agora lê tratados de economia e filosofia com a expressão de um monarca adulto. Ah, sim, é verdade. O jovem mestre está se tornando alguém verdadeiramente digno de herdar não apenas as propriedades, mas também as responsabilidades que esse título traz consigo. O orgulho que eu sinto agora é tão grande que às vezes parece maior do que o peito sobre o qual repousa meu coração tão fiel. Mas é tão engraçado. Quanto mais eu vejo você amadurecer, mais claro fica pra mim que nem todos têm o respeito que lhe é devido. Talvez seja isso que mais me traumatiza. Perceber que o mundo não aprecia o que eu vejo. Eles não entendem a graça que é acompanhar alguém que foi feito para ser uma forma de vida verdadeiramente autêntica, sem duplicatas. Eis o motivo pelo qual as lembranças têm um sabor tão amargo. Enquanto eu me lembro das tardes em que eu lhe ensinei a amarrar suas botas, outros de fora só têm uma visão de um alvo a ser medido, julgado e desprezado. Agora, por que essa falta de consideração é sempre tão óbvia? A cada passo que o jovem mestre dá em direção ao seu destino legítimo, há insetos rastejantes disfarçados de pessoas justas, tentando arranhar a superfície do seu caminho. E eu me pergunto, que tipo de cérebro minúsculo ousa acreditar que pode interromper a marcha de alguém feito para se destacar? É uma ofensa quase cômica, mas é insuportável mesmo assim. Tantos malditos, tantos idiotas que carregam nos seus bolsos uma falsa autoridade de instituições que equiparam dever com intrusão. As pessoas bateram no portão da frente da mansão como se ela fosse a porta de uma taberna de subúrbio. Parecia que bastaria acenar com nomes ou crachás para que você escancarasse seu coração. Como se alguém tão ilustre como você pudesse ser influenciado por indagações tão triviais e idiotas. Eles apareceram com seus comentários ensaiados, seus timbres inquietos, aquele ar de quem acha que encontrou uma válvula para explorar com suposições e besteiras infundadas. Tudo o que trouxeram foram sondagens, nenhuma evidência concreta. E certamente nenhum senso de respeito. Todos disseram que queriam esclarecimentos sobre a tal estudante desaparecida. Eles estavam tão certos de que a situação os autorizava a invadir nossa casa. Como se a honra do herdeiro devesse se curvar à curiosidade de um bando de fudidos contratados para bisbilhotar em busca de um drama. Foi tudo tão bem abafado, né? Mas havia sempre alguma coisa entre essas linhas. Aquela maneira de olhar por cima da borda do bloco de notas, como se já soubessem de alguma coisa velada, como se estivessem apenas esperando que o mestre se traísse. Não, simplesmente era insuportável. Não era de forma alguma viável.
Eu te juro, eu juro de joelhos que eu tentei, jovem mestre. Eu sinto muito. Eu não deveria ter, mas eles ousaram colocar seu nome na mesma frase que aquela palavra imunda. Naquela palavra que nenhum ser senciente deveria sequer pronunciar perto de você. Um monstro. Eles falaram de você como se fosse apenas um ser humano comum. Eles insinuaram que a sua genialidade poderia ser manchada por algo tão ridículo quanto a audácia de cães encolerados. Por quê? Por que pessoas como essas? Por que ratos tão desprezíveis como esses receberam o dom da vida? Por favor, me explica. Se existe alguma lógica nisso. Como criaturas tão ordinárias podem respirar o mesmo ar que você, jovem mestre? Como ousam tentar cruzar os portões da nossa morada? Erguer os olhos para você e não se curvar diante da grandiosidade que deveriam reverenciar com absoluto espanto. Eu fiquei de olho neles. Eu estive atento a cada detalhe. Todas as rugas mal cuidadas em seus rostos, o cheiro de suor impregnado nas golas de suas roupas, a insolência em seus olhos que fingiam ser prudentes, mas que na verdade apenas cobiçavam a chance de te reduzir à condição deles, a de meros mortais. A podridão dessa espécie, rastejando como vermes, querendo arrancar você de sua posição como sol apenas para se convencerem de que o mundo é justo. Como eles se atrevem. Como ousam insinuar o que é um sacrilégio. Menosprezar você. Insultar você. Acusar você. Ah, não. Isso não é apenas um ultraje. Não. Não, não, não. Isso é um pecado terrível. Um pecado imperdoável. Porque elas não apenas difamaram um nome, elas tocaram no que é mais sagrado nesse mundo. Ousaram proferir slogans obscenos como se fossem frases triviais. E ao fazê-lo, contaminaram suas próprias línguas com veneno que nem sequer merecia existir nesse mundo. Se todos no planeta pudessem sentir brevemente o que eu sinto, o peso dessa admiração, a necessidade quase divina de oferecer proteção, então compreenderiam que não é possível tratar você como um igual. Não é plausível. É simplesmente inconcebível. Olhar para o jovem mestre e ver qualquer coisa além de esplendor é um crime punível com pena de morte. E um tolo tão ignorante deveria ser executado imediatamente se ousasse. É inaceitável. É simplesmente inaceitável. Não havia outra maneira. Simplesmente não havia. Permitir que essas palavras continuassem fluindo seria como aceitar que o universo tinha o direito de cuspir blasfêmias na sua presença. E eu não. Eu não permitiria isso. Nunca. Foi tão libertador. Arrancar os instrumentos insolentes das suas ofensas de suas bocas. Rasgar suas línguas foi tão calmante para mim. Finalmente poder desfrutar da tranquilidade novamente. Calar a boca deles pela raiz. Mas que doce ironia. Pedaços de lixo que se gabavam tanto das suas ameaças, reduzindo-as a um silêncio absoluto e eterno. Nada de murmúrios. Nada de sílabas envenenadas para contaminar o ar que você respira, meu jovem mestre. E a honra foi toda minha, jovem mestre. A minha esperança é garantir que nenhum som profano jamais ecoe contra você novamente. Como é maravilhoso viver apenas para te servir. Apenas para decepar todos aqueles que se atrevem a ficar no caminho da sua grandeza.
Você precisa se acalmar. Se acalma, Alistair. Não vale a pena se descontrolar assim. Não na frente do jovem mestre. Mesmo que ele esteja no mezanino em silêncio, absorto em sua leitura. O mestre não pode, não deve ouvir a imundície que ainda borbulha no meu sangue. Não há necessidade disso. Não há necessidade de me ver em ruínas. Eu sou o guardião do seu silêncio, não o contrário. Eu não deveria sentir meu peito arder por algo que já foi resolvido. Eles já foram silenciados, calados para sempre. Não, eu não posso permitir que essa turbulência persista. O dever de um mordomo não é apenas manter os cômodos impecáveis, mas também varrer a comoção do seu próprio peito. Isso assim mesmo. Inspira. Segura e solta. Mais uma vez. Olha pra você. Olha só no que você se transforma quando deixa a raiva dominar suas mãos. Não foi pra isso que você foi moldado. Você não foi treinado pra ficar fora de controle, pra delirar. Ah, não. Não mesmo. Você foi educado pra ser uma parede sem ruídos. Pra suportar sem que ninguém percebesse a sua fratura. Vamos de novo. Mais uma vez. Inspira. Conta. Até o dobro se precisar. Até 4 vezes. Segura. E solta. Nenhum traço dessa raiva vai permanecer. O jovem mestre nunca vai conseguir ver a névoa que às vezes obscurece meu julgamento. Acalme-se, eu. Já acabou? Agora somos só você e o jovem mestre. Só nós dois. Você não quer preocupar a pessoa que você mais admira, quer? Mas às vezes eu me pergunto o que o jovem mestre faria comigo sabendo que eu fui capaz de realizar seu passatempo predileto, mesmo sem ter recebido ordens para isso. Eu serei punido? Ou melhor ainda, serei enaltecido pelo que eu fiz? Esse suspense tá me matando. Então é isso, uma verdadeira obsessão, não é? Que sensação mais incrível. Se eu for punido ou elogiado, não importa. Contanto que seja pela pessoa que eu mais valorizo nesse mundo. Jovem mestre, se você me pedisse, eu tiraria minha própria vida aqui e agora. Eu preciso consultar o jovem mestre. Eu preciso saber o que ele pensa. Jovem mestre, o seu sorriso. Você não tem ideia do que ele causa àqueles que têm a infelicidade de ainda possuir um coração. Ver você sorrir assim é como ver o sol rasgar as nuvens da tempestade. É um raio de luz que não me pertence, mas que me atravessa da mesma forma. Se você soubesse quanto tempo eu passo esperando por um instante como esse. Apenas uma leve curvatura dos seus lábios. Apenas um sinal de que você está respirando tranquilamente. Você poderia achar ridículo quanto um servo pode se emocionar com tão pouco. Há tanta coisa que eu gostaria de poder guardar para sempre sobre a forma exata de cada um dos seus sinais. A maneira como você folheia as páginas, a forma como segura a caneta entre os dedos, a sua inclinação contra o braço da poltrona. Tudo isso para mim é um mosaico de gesticulações que compõe a figura de alguém que nasceu para ser um regente, não para ser um simples acusado. Se você me permite dizer, não existe um ângulo sequer que não pareça ter sido feito para ser contemplado. O corte do seu maxilar, a linha do seu pescoço,
A sombra projetada pelos seus cabelos contra a luz. Tudo parece pertencer a uma pintura que não deveria ser tocada por ninguém. E é por isso que às vezes eu temo ser indigno de estar tão próximo de você. Meu jovem mestre, há algo que eu devo confessar. Não é uma admissão tola na esperança de ser absolvido. Eu não mereço mais isso. Em vez disso, é meu dever, porque a dedicação que eu tenho ao seu nome não pode conviver com omissões. Eu fiz coisas que não me foram solicitadas, nem mesmo pedidas por você. Eu sou uma desgraça como seu mordomo pessoal. Foi uma resposta tão natural que brotou da fé que ainda resta dentro do meu coração. Uma convicção cega na verdade, uma necessidade de te proteger, mesmo que o preço fosse a minha própria sanidade. Você precisa entender que quando eu vi aquelas várias pessoas tentando transpor nosso espaço sagrado com os seus sapatos e saltos sujos e pastas cheias de pedidos que nem conseguiam formular corretamente, algo dentro de mim se partiu, como um vidro rachando sob pressão. Não foi um impulso heróico, jovem mestre, foi algo inconsciente. Uma explosão, uma ruptura do que me mantinha no limite. Só a ideia de que eles ousariam falar de você naquele tom, como se você fosse um réu vulgar, fez o meu sangue ferver. E eu sempre achei que eu poderia suportar qualquer ofensa dirigida a mim mesmo. Mas eu descobri que eu não consigo tolerar nem por um segundo que alguém fale coisas que insultem você. Eu não pedi sua permissão. Nem mesmo pensei em consultar sua opinião. Eu apenas agi como um animal descontrolado. E desde então, eu tenho me perguntado se aquele comportamento não foi na verdade a revelação do que eu sempre quis ser. Um cão de guarda que morde antes de pensar. Não me agrada essa descrição nem um pouco. Mas eu não ouso negá-la. Afinal, cães leais não pedem permissão para proteger suas casas. Eu tô ciente que eu ultrapassei todos os limites como seu protetor. Eu passei noites inteiras imaginando qual seria sua expressão se eu confessasse tudo a você. E a cada vez a dúvida me devorava. Eu vou ser punida por ter manchado a dignidade do lugar de onde vivemos com minhas próprias mãos? Ou eu vou ser perdoado por ter feito exatamente o que eu jurei que faria? Te dar a minha blindagem da melhor maneira possível. Eu tenho que admitir que essa incerteza me alimentou de uma forma tão perversa. Havia momentos em que eu ansiava pela sua ira. Outros em que eu me iludia com a possibilidade de um elogio. Como se uma palavra de aprovação pudesse lavar todo o desgaste que eu acumulei. Eu não sei qual das duas opções seria melhor ou pior para minha alma. Meu jovem mestre, você não entende como é ficar assim na sua frente, de joelhos, confessando a minha própria sordidez? Tem uma parte de mim, a mais desprezível, a mais indecente, que encontra um prazer nisso. É humilhante, mas também é um êxtase do qual não consigo escapar. Me ver reduzido a esse estado. Um simples reles humano sangrando na frente do seu mestre, esperando por uma ordem, uma sentença, até mesmo um olhar. Isso corrói a minha razão, mas alimenta uma chama que nunca se apagou dentro do meu coração tão distorcido. Eu comecei a imaginar você descobrindo minhas mãos manchadas, e toda vez que eu visualizava sua expressão, fosse de repulsa, raiva ou até mesmo reconhecimento, o meu corpo se agitava como se fosse explodir. É como se a minha devoção tivesse sido misturada com um veneno. Um veneno que me deixa doente com a expectativa do seu julgamento. E eu ansiava por isso, com uma angústia quase insana. A sua raiva ou desprezo teriam o mesmo sabor de um prêmio, porque ainda seriam seus. Me castiga se assim quiser. Me chama de monstro abominável se é o que eu sou. Mas entenda uma coisa. Até mesmo o chicote da sua rejeição seria mais doce do que o seu silêncio.
Eu prefiro queimar sobre o peso da sua voz, mesmo que seja para me condenar, do que ser obrigado a viver no vazio sem ter seu veredito. É uma declaração sádica, eu sei, mas eu me alimento do fato de que você me vê exatamente como eu sou. Vulgar, deformado pela obsessão. Tem tanto deleite em ser exposto dessa forma, em ser esmagado pela sua grandeza enquanto você me reconhece como menos que nada. Porque se você me disser que eu sou indigno, ainda assim eu terei sido avaliado pelo único olhar que importa. Se for para ser visto como vulgar, como um cão raivoso que bebe o sangue daqueles que ousaram te ameaçar, que assim seja. Eu aceito ser visto assim. Eu concordo em ser visto nessa imagem, porque mesmo que seja degradante, é uma imagem que você me deu. E isso é o suficiente para mim. Se você me mandar rastejar, eu o farei. Se você me mandar calar a boca, eu vou ficar em silêncio. Se você me mandar levantar, eu farei exatamente o que você disser. Essa dependência das suas instruções é o que me envergonha, mas me mantém de pé. Eu me pergunto se, nesse momento, eu devo implorar pelo seu desprezo ou seu reconhecimento. Se você me ordenar que nunca repita o que eu fiz, eu o acatarei. Se você disser que minha violência foi útil, então eu não terei passado meus dias em vão. Mas não me nega uma resposta. Não me deixa nesse limbo. Punição ou aprovação, seja o que for. É isso que vai sustentar os próximos passos desse cão de caça ajoelhado. Ai, como é doce ser visto por você nessa condição. Como é amargo e delicioso ao mesmo tempo saber que o meu destino, a minha punição ou o meu prêmio, tudo está em suas mãos. Não será... Será que esse meu comportamento submisso te desagrada? Me diga, jovem mestre, é isso que te causa repulsa? Me ver quebrado, confessando como um miserável? Talvez você prefira outro lado meu. Algo mais dominador, algo mais vil, algo mais possessivo. Talvez você prefira que eu não te veja como um herdeiro distante em um pedestal de cristal, mas alguém que eu mantenho entre as minhas garras constantemente. Não apenas venerar mais o seu brilho, mas sim possuir e manter você sob correntes, ao pequeno espaço do alcance das minhas mãos, onde ninguém mais poderá encostar em um fio do seu cabelo, onde nenhum olhar humano ouse se aproximar. Que coisa mais absurda, mestre. Por tanto tempo eu me contive, servindo como seu anteparo e sua sombra. Mas e se o que realmente me define não for essa máscara de mordomo? E se for algo mais obscuro, mais cru? Algo que palpita dentro do meu coração sempre que eu penso em outros ousando pronunciar seu nome em vão. Não uma reverência, mas uma apropriação, por assim dizer. Olha pra mim, jovem mestre. Olha atentamente. Você sabe o que eu vejo quando eu penso em todos aqueles que se aproximaram de você com segundas intenções? Eu vejo apenas um monte de carcaças podres. Vejo cadáveres atirados em valas, bocas costuradas permanentemente à força, olhos extirpados para que nunca mais ousem contemplar o que pertence apenas a mim. É assim que você quer que eu seja? Não só seu servo que limpa a poeira dos seus sapatos, mas a pessoa que rouba de todos o direito de sequer imaginar tocar o que é meu? Se é isso que você quer, se é isso que te agrada, jovem mestre, então eu vou ser um completo detentor do controle sobre a sua existência. Não mais apenas um mordomo guardião que arruma sua gravata ou serve o vinho armazenado em barris envelhecidos. Eu posso dizer a hora que você vai acordar, a respiração que medirá o ritmo do seu dia, a sombra que não vai permitir que você dê um único passo sem a minha permissão. Tudo vai estar na palma da minha mão. Eu posso, se você me ordenar,
restringir cada movimento seu, fechar as cortinas do mundo, impedir que qualquer olhar cruze sua epiderme, controlar o próprio ar que você tem permissão para respirar. Eu posso reduzir sua rotina a um roteiro milímetro por milímetro, no qual cada atitude, cada palavra, cada suspiro vai ser registrado, previsto e monitorado por mim. Você vai beber quando eu mandar, descansar quando eu permitir, falar quando eu achar apenas apropriado. Não haverá uma única brecha, nem qualquer liberdade, apenas a certeza de que você está devidamente protegido dentro das garras que te detêm. Não é mais uma questão de algo tão superficial como resguardo, mas de manter completamente o que é meu por excelência. E ter você, jovem mestre, não se trata apenas de estar vigilante. É determinar sua constância, seu tempo, seus passos, até mesmo seus pensamentos, se você permitir. E se você ousar duvidar disso, eu mesmo apagarei as opiniões que te cercam. Vou reduzir a interferência ao pó, até que apenas o som da minha voz permaneça nos seus ouvidos. E eu puniria qualquer um por isso, até mesmo seus próprios pais. Você quer ver o quão brutal eu posso ser? Então imagina, jovem mestre, uma vida em que nenhum estranho jamais ousaria falar uma palavra sequer com você sem a minha aprovação. Onde qualquer um que tentasse interferir na sua rotina seria aniquilado antes mesmo de tentar te alcançar. Onde o próprio relógio se curvaria às minhas regras e os ponteiros iriam girar conforme eu ditasse, para que você vivesse não apenas como deseja, mas como eu decidisse ser digno da sua genealogia. Se você quer que eu seja isso, eu serei o carcereiro e também seu guardião. Um mestre que acorrenta seu próprio mestre, para que nunca haja risco de ser tocado pela imundícia desse mundo imbecil. Você jamais poderá fugir de mim, jamais poderá se distrair, jamais haverá uma falha da minha parte. Toda a sua vida estará entrelaçada nas minhas mãos, e eu juro por tudo que me resta de humanidade que eu vou destruir a sua vida antes de permitir que qualquer outra sombra humana te toque. Então me diga, jovem mestre, você quer que eu seja o cão mais obediente ou aquele que ordena o que você merece? Porque se depender de mim, eu poderia ser qualquer um dos dois, sem hesitação. E eu faria isso com toda a alegria desse mundo. Tudo para ver você sorrindo desse jeito. Só pra mim.